Shalom, galera que assiste meu canal! Tudo bom com vocês? Bom, eu disse pra vocês que eu ia gravar esse vídeo pra tirar muitas dúvidas que vocês têm sobre um relacionamento em religiões diferentes, no caso, evangélico e católico. Meu esposo, ele é católico, nós somos casados há 3 anos e eu sou evangélica. E vocês têm me perguntado muitas coisas lá no Instagram que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra esclarecer algumas dúvidas sobre como funciona com a gente, tá? Lembrando que isso não é uma regra, porque eu me aconselhei com os meus pastores, o João sempre se aconselha com o padre da igreja que ele frequenta, então talvez mude de opinião de pastor ou de padre, e nós aconselhamos o quê? Que vocês se consultem com o líder espiritual de vocês, claro, peçam conselhos, e esse vídeo não é um incentivo, tá? Existem relacionamentos que as pessoas são da mesma religião e não dá certo? Existe, porque isso é muito além de religião, vai sobre caráter da pessoa, etc, etc, valores, né? Nem todo que se diz evangélico é realmente evangélico, nem todo que se diz católico realmente é católico, é um cristão que segue os passos de Cristo, que segue a Bíblia. Então, tem relacionamento que dá certo na mesma religião? Óbvio. Tem relacionamento que pode dar certo entre católico e evangélico? Óbvio. Eu não vou citar sobre outras religiões aqui, porque quando Paulo diz sobre jugo desigual na Bíblia, em Coríntios, se eu não me engano, tá? Ele alertava o povo de Corinto sobre relacionamentos com pessoas infiéis, ou seja, ou a pessoa era cristã naquela época, ou a pessoa não era cristã, não seguia nada sobre Deus. Passando um helicóptero. Ou a pessoa não era cristã. Então, nós consideramos que um católico e um evangélico são cristãos. Por isso, eu tô falando sobre o meu casamento aqui. Sobre outras religiões eu não vou citar, não aconselho. Realmente são valores e princípios muito diferentes. Então aqui eu vou falar sobre o nosso casamento e sobre a nossa experiência em relação a isso, tá bem? Primeira pergunta, como nós fazemos em relação às crianças? Se nós batizamos ou apresentamos na igreja? Bom, nós entramos em acordo, tudo num relacionamento com pessoas com pensamentos diferentes em todos os sentidos, deve-se ter muita conversa e entrar em acordo sobre tudo. Educação dos filhos, como lidar com o financeiro, profissional, tem sempre que haver conversa. E nessa questão não foi diferente, nós entramos em acordo e nós apresentamos os nossos filhos. Nós temos 2 filhos, ambos foram apresentados na igreja evangélica, porque, segundo o que Maria e José fizeram, que foi apresentar Jesus, assim nós fizemos também com os nossos filhos. Tem igreja evangélica que batiza também, né? Se eu não me engano, é a metodista. Outra pergunta, como é o processo para o casamento nas 2 religiões? Bom, existe o casamento ecumênico misto, em que o pastor ele pode ir numa igreja católica, realizar essa cerimônia junto com o padre, que seria muito mais fácil. Nós só não fizemos isso por falta de tempo e dinheiro, porque nós ganhamos de presente, né, essa cerimônia na igreja evangélica. Então, na época, a gente não tinha o valor que precisava para se fazer a cerimônia na igreja católica. Mas existe sim a possibilidade de você fazer essa cerimônia com um pastor e um padre juntos, tá? Se o pastor estiver de acordo, ele pode sim fazer a cerimônia junto com o padre numa igreja católica. Então, nós fizemos essa cerimônia na igreja evangélica primeiro. Meu pai nos casou, ele é pastor. E agora nós estamos organizando tudo para que a cerimônia seja feita na igreja católica também. Outra pergunta, como fizeram para se casar sendo um católico e uma evangélica? Cursos, batismos e tal. Para se casar na igreja católica, é pedido, sim, que sejam ambos batizados, só que existe esse casamento com disparidade de culto. O que é isso? É o padre realizar a cerimônia do católico, seja ele a mulher ou o homem, e sabendo que a outra parte não é da mesma religião, então não é obrigado a ser batizado na igreja católica.
nós preenchemos um documento e tudo mais, dizendo que também já fui batizada. Então, eles pedem uma testemunha, que estava lá no dia do meu batismo, na igreja evangélica, para que assine o termo lá, o documento de que eu também sou batizada. Então, para se casar, realmente tem que ser batizado, mas não necessariamente na igreja católica, já que você, ele ou ela, é evangélico. O João também teve que apresentar o documento de que ele foi batizado na igreja católica. E é isso, gente. É um casamento com disparidade de culto. Então, eu não sou obrigada a ter feito ou participado de todas as coisas que um católico para se casar. Porque a igreja católica reconhece que eu sou de uma religião diferente. Cristã, porém evangélica. Aqui perguntando... como vocês fazem pra ir à igreja? Cada um vai na sua? Você vai sozinha? Ele vai com você? Tá. Domingo. Nossos domingos são bem diferentes e não é uma regra. Então, cada domingo pode acontecer de um jeito. A igreja que eu vou tem culto apenas de manhã. E geralmente nós vamos no culto das 11 horas. E aí, quando nós vamos no culto das 11, o João vai na igreja dele às 7. Quando nós não vamos ao culto às 11, por exemplo, o João ele vai na igreja dele às 6 da noite. Então, assim... Vou pegar uma banana pra dar pro meu filho. Então, assim, não é uma regra. E aí, às 7 da manhã, fica muito difícil ir com ele, porque as crianças, nós temos 2 filhos pequenos, então, se tá frio ou se é muito cedo, a gente simplesmente não acorda eles muito pela manhã. Mas, quando ele vai de noite ou às 10 e tudo conspira pra que dê certo, nós o acompanhamos. Não tem essa de nunca vou, nunca iremos. Às vezes a gente se divide até, ele leva o João Miguel ou leva a Ana, enquanto eu faço as coisas aqui em casa, almoço, enfim, a gente não tem crise com isso. Quando dá pra ir, nós vamos, quando não dá, não vamos. Já fui sozinha na igreja com os nossos 2 filhos, porque o João não conseguiu ir, ou porque o horário do culto era o mesmo. E assim, quando dá, quando não dá, não dá, e eu não forço ele aí na minha, ele não me força aí na dele. É simplesmente quando... Gente, é respeito, né? É muito difícil falar, porque as pessoas acham um incrível absurdo respeitar o espaço do outro. Mas é respeito, tá? A gente não briga do tipo, você não vai na minha, então nós vamos brigar por isso. A gente simplesmente sabe como pode se ajudar no domingo, que é o dia que a gente vai, né, mais na igreja. E a gente faz dar certo, né? Não é uma regra. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Essas foram as perguntas mais frequentes. Se você tiver uma outra pergunta, escreva aqui nos comentários ou nas redes sociais. Eu tento ler todas as mensagens. E, como eu disse, não é um incentivo para que você realmente se case com alguém de religião diferente. É super fácil, porque não é, tá? Nós temos dificuldades no relacionamento como qualquer outro casal da mesma religião, por exemplo. Nós fomos pais muito novos, somos novos, nós precisamos amadurecer muito rápido. E, bom, se você tá namorando com alguém de religião diferente, eu aconselho que façam curso de noivos. Nós fizemos o curso Casados para Sempre na minha igreja, foi um divisor de águas, nós aprendemos muito com ele. Então, aconselho que façam curso de noivos. Nós também passamos com um psicólogo, que ele nos ajuda toda semana com questões da nossa vida mesmo, de criação de filhos, educação, mas não no sentido religioso, sentido de educação mesmo dos filhos, educação financeira, espiritual, em relação a respeito, em relação a tudo do casamento. Fico muito feliz de poder ajudá-los a tirar algumas dúvidas em relação a isso. E como eu disse, conversem com o pastor de vocês, conversem com o padre de vocês, procurem conselhos dos seus líderes espirituais e vejam qual é o propósito de Deus para esse relacionamento, né? Não adianta a gente querer se relacionar e forçar um relacionamento que não está no coração de Deus. Eu já gravei um vídeo contando a minha história com o João, vou tentar regravar para que vocês que são novos por aqui conheçam um pouco mais da nossa história. Mas eu creio que para tudo há um propósito. E não significa que esse relacionamento não seja difícil, como eu disse, mas nós procuramos nos respeitar, nós procuramos
recursos, ajuda, para que Deus sempre esteja em primeiro lugar nesse relacionamento e que nós possamos abençoar outras vidas com o nosso testemunho também. Amém? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui, se inscreva no canal. E é isso. Deus abençoe vocês.